Fala galerinha, tudo bem? Belezinha? Professor Felipe Freitas aqui mais uma vez para uma aula de História, aula de Primeira República. Já separa o seu material aí, vamos estudar juntos. Esse assunto importantíssimo, beleza? Recapitulando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, tá? Nós tratamos ali da primeira fase do período republicano, né? Aquilo que a gente chama de República da Espada, os primeiros anos, desde a proclamação até ali o segundo presidente, né, o período dos marechais, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto. Depois falamos um pouquinho sobre aquela república oligárquica, principalmente no que se refere ali às questões políticas, né? O voto de cabresto, o clientelismo, beleza? A importância, né, do coronelismo naquele contexto, na formação política desse período aqui. A gente vai continuar falando sobre esse período que a gente chama de república oligárquica, né? A segunda fase dessa primeira república, ou a segunda fase dessa república velha. Mas hoje a gente vai tratar também de um tema muito significativo, muito importante para a gente entender esse contexto aqui, que são as revoltas, especificamente as revoltas urbanas. A gente vai perceber, e a gente vai tratar em outro momento, que também existirão aqui as revoltas ligadas ao campo, tá? Especialmente a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, mas hoje o nosso foco aqui vai ser com as revoltas urbanas aqui no Rio de Janeiro, especificamente aqui no Rio de Janeiro, no comecinho do século XX. Começando aqui pela revolta da vacina, olha só, bem no comecinho do século XX, a gente está falando do contexto, tá, da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que nesse momento aqui proporcionava para a população uma insalubridade, uma condição de higiene muito precária, e aí, consequentemente, as doenças, né, proliferavam, né, de uma forma muito abrupta, muito significativa. Ou seja, aquele contexto, tá, de cidade do Rio de Janeiro era muito sujo. Se a gente imaginar o que é o Rio de Janeiro hoje, e mesmo assim a gente tem o nosso pé atrás com o que era o Rio de Janeiro no começo do século XX, era muito pior. Você acreditando ou não, acredite, era muito pior, vai por mim. Então, ou seja, as doenças, né, as epidemias, acabavam se alastrando facilmente naquela organização da cidade, principalmente porque a população mais pobre, né, com condições de muita dificuldade de moradias, elas acabavam morando nos cortiços, ou seja, ficava ali uma aglomeração, né, muito forte. Com certeza essa palavra aglomeração a gente está vendo muito nos últimos tempos, né? Então naquele momento, no comecinho do século XX, era algo muito parecido, só que era, na verdade, a condição de moradia das pessoas. Não era muito uma escolha, era, na verdade, uma necessidade da população mais pobre no Rio de Janeiro, que tinha, né, que acabava sobrando para ela ali aquela condição de muita insalubridade, beleza, para a sua vida. Ou seja, as doenças, especialmente, por exemplo, a peste bubônica, a varíola, elas acabavam proliferando-se de forma muito rápida, muito avançada. E aí, nesse contexto, vai surgir a partir da figura do presidente Rodrigues Alves, beleza? Ele vai nomear aqui no Rio de Janeiro para diretor de saúde pública o Oswaldo Cruz. Tenho certeza que você já ouviu falar em Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, Portela, Madureira, Rio de Janeiro, samba, lembra disso? Você também pode lembrar de Oswaldo Cruz quando você lembra do Castelinho da Avenida Brasil, a Fiocruz, né? Que lá fora, na verdade, acaba tendo um reconhecimento muito importante. Todo mundo que estuda na Fiocruz, né, chega lá fora, você entrega o seu currículo, pô, fiz um doutorado, e fez mesmo, um doutorado na Fiocruz lá fora, pô, Fiocruz. Cara, lá fora isso vai ter um peso muito significativo. Aqui a gente tem que valorizar um pouco mais também e lembrar que, na verdade, a Fundação Oswaldo Cruz é muito em homenagem ao trabalho desse carinha aqui, olha só, Oswaldo Cruz. Ficou com ele a responsabilidade de fazer uma vacina, beleza, para conter a proliferação daquelas doenças naquele contexto do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz matou no peito e, de fato, fez uma vacina que, de fato, era eficiente. Aí você fala assim... Pô, Felipe, então olha só, o cara recebeu a missão, cumpriu a missão, cumpriu com a sua responsabilidade, fez uma vacina que era eficiente, por que revolta? Exatamente. A revolta da vacina, né, que durou ali um breve período de mais ou menos uma semana, ela ocorreu não pela vacinação em si, não por uma dificuldade, por um prejuízo, por algo ruim ligado à vacina. Inclusive, vacina é algo que a gente está numa expectativa muito grande, né, nesse ano de 2020. Então, aqui, a revolta está relacionada à forma de aplicação da vacina. Não houve, na verdade, naquela época, digamos assim, um esclarecimento muito forte, um esclarecimento muito grande
né, perante a população, uma campanha, digamos assim, de vacinação. Na verdade, houve uma instituição de uma campanha obrigatória de vacinação.